Paz do Senhor, queridos, sejam muito bem-vindos. Esse é o programa Deus que Surpreende. Faz parte do projeto de lançamento do nosso mais novo trabalho e vai ser com certeza algo que edificará a sua vida, porque foi gerado no coração de Deus. Como vai funcionar? Nós estaremos aqui todos os dias lançando para vocês histórias surpreendentes feitas pelo Deus que surpreende na vida de alguém. E eu já tenho uma convidada muito especial, que é a nossa convidada de hoje, que está aqui conosco. Ela, que hoje mora em Indaiatuba, é natural de Salvador, na Bahia. Eu estou falando da missionária Aide Marli, ela que é missionária consagrada pela Assembleia de Deus Ministério do Belém e está hoje trabalhando em um outro ministério, dirige um projeto maravilhoso e vem somar conosco e mostrar que o Deus que surpreende trabalha na vida daqueles que Ele ama. Seja muito bem-vinda, missionária Aide Marli. Amém, Deus abençoe. É um prazer, Sara, estar aqui com você, né? Compartilhando as nossas experiências. Muito bem-vinda, a missionária Aide Marli. É um presente de Deus para minha vida. Minha primeira palavra que eu quero deixar registrada aqui é gratidão. Nós trabalhamos juntas. Ela é minha líder no projeto Mulheres Restauradas para Curar. Não podia ser diferente, inaugurando aqui essa série desse programa chamado Deus que Surpreende, que também é o tema do nosso lançamento. Primeira coisa que eu gostaria que a senhora fizesse é se apresentar, para que o pessoal possa conhecê-la e saber de onde é que vem a missionária Aide Marli. Conta pra gente! Meu nome é Aide Marli, né? Tenho 52 anos de idade, sou casada, né? Mãe do Felipe, de 19 anos, e a Thalita, né, que é casada, 30 anos, e eu tenho um netinho, né, chamado Mateus, o meu tesouro que Jesus me deu, né, amo muito, e desde criança, né, já nasci em um lar cristão. Amém. E venho caminhando com Deus, né, e Ele trabalhando no controle de todas as coisas. Missionária Aide Marli, minha primeira pergunta é uma pergunta chave. Quem é Deus para missionária Aide Marli? Conte para mim. Deus, além de Ele ser, né, o Criador do universo, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, né? O Deus que nos amou primeiro, né? Que deu o seu único filho para nos salvar. Para mim, também, Ele é o Deus que me forjou, né? Amém. Que trabalhou na minha vida desde o início dos meus 21 anos. Jesus começou a trabalhar na minha vida, me forjar para uma grande obra hoje. Porque se eu não tivesse passado o que eu passei lá atrás, eu não saberia trabalhar hoje com essas mulheres que o Senhor confiou em minhas mãos. Então, para mim, Ele é o Deus que me forjou, né, para poder me lançar para uma grande obra. Glória a Deus. A missionária Aide Marli foi consagrada como missionária separada, mas já vem de obra por muitos lugares. Sim ou não? Sim, com certeza. Trabalhando, né, com missões, com certeza. Já andei no Chile, o Senhor já me levou para a África também. Grande foi a obra lá, né? No Chile também e aqui no Brasil. Mato Grosso, Acre, Ceará, Bahia, Minas. Muitos lugares aqui no Brasil. Eu tenho andado também por um tempo, eu parei a obra missionária e agora o Senhor está me lançando novamente, Glória, né? Inclusive amanhã estou indo de viagem para o Amazonas, né? Glória. Promessa do Senhor se cumprindo e Ele no controle de todas as coisas. E eu sei que o Deus do sobrenatural, o Deus, né, que surpreende, aleluia, fará prodígios e maravilhas naquele lugar. Glória a Jesus. Quando foi que a senhora conheceu o Deus que surpreende? Porque tem uma diferença do Deus da escola dominical, a diferença dos deuses dos nossos pais, para esse manifestar do Deus que surpreende. A senhora que nasceu no berço evangélico são 52 anos de evangelho. Mas quando que isso aconteceu?
Conta pra gente. Quando eu conheci o Deus que surpreende, foi quando eu entrei pelo caminho da oração, né? Uau! A intimidade com Deus, porque a gente nasce em um lar evangélico, né? Quando eu nasci, meus pais já eram crentes, cresci nos caminhos do Senhor, nunca me desviei, nunca dei trabalho, graças a Deus, para nenhum pastor meu, né? Nunca dei motivo de ser disciplinado, alguma coisa assim. Mas quando a gente conhece verdadeiramente o nosso Deus, o Deus que surpreende, é quando você começa a entrar pelo caminho da oração. Quando eu entendi isso, né, entrando pelo caminho da oração, eu comecei a ter intimidade com o Senhor, né? Porque a Bíblia fala, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Então, quando eu entendi isso, comecei a chegar a Deus, entrar pelo caminho da oração, eu comecei a ter a intimidade com Deus. Então, eu comecei a conhecer a Deus e entender o que Ele tinha para minha vida e tem, né? Foi pelo caminho da oração. Oh, glória. Então, o caminho do relacionamento nos traz a revelação das surpresas de Deus. Exatamente isso. Acredito que isso define, né? Traz as surpresas de Deus. E Ele começou a se revelar para mim. Quando eu entrei pelo caminho da oração, Ele começou a se revelar e mostrar o que Ele tinha, né? E tem para minha vida. Aí eu comecei a entender e a conhecer esse Deus, né? Ter a intimidade com Ele. E a escutar a sua voz e entender. Eita, glória. Qual foi o momento do seu encontro com Deus? O momento do meu encontro. O encontro, aquele que marca. Que marcou. Isso. Conta. Eu estava num trabalho do círculo de oração, né? Eita! Quando eu me casei, que antes, quando eu era solteiro, eu não participava do trabalho da oração, círculo de oração, sabe como é jovem, né? Escola bíblica. Naquele tempo era trabalho ao ar livre, né? Culto nas casas. Saudade! Ativa, né? Na obra de Deus, assim, mas essa intimidade toda assim, eu ainda não tinha essa experiência com o Senhor. Então, quando eu me casei, eu comecei a ingressar no trabalho da oração, círculo de oração. Na época até era minha mãe, né? Hoje está com o Senhor, ela era uma dirigente. A irmã Isaltina. A irmã Isaltina, né? Joelhinho com a marca escura, né? Da oração. Uma grande mulher de Deus, uma referência. E eu me lembro, Sara, que uma vez eu fui para o círculo de oração. E foi a primeira vez que eu vi o Senhor falar assim diretamente comigo, assim, sabe? Algo que me surpreendeu, ele falou muito forte. E eu me lembro que o Senhor, ele falava, ele tomou uma irmã ali no trabalho do círculo de oração e ele começou a falar para mim o que ele tinha comigo, né? E ela falava para mim, eu vejo um campo muito grande, eu vejo a irmã nesse campo. E eu não consigo ver o fim desse campo. É muito grande, né? E Deus tomando ela ali em profecia, ela falava assim, que eu sempre orei para Deus, falando assim, né? Nas minhas orações, Senhor, que não seja a minha vontade, mas sempre é do Senhor na minha vida, né? Me use da maneira que o Senhor quer, não a minha. É para a sua glória, é para a sua honra, da maneira que o Senhor quer. E naquele dia o Senhor tomou aquela irmã, falou do que ele tinha na minha vida e falou assim para mim assim, não te esqueça do pacto que tu fez comigo. Tu me falou para me te usar da maneira que eu quero, como eu quero, não te esqueças. E eu me lembro que eu chorei muito, sabe? Que foi a primeira vez que eu ouvi a voz do Senhor assim, tive essa experiência. Então isso me marcou muito. Marcou até hoje, né? Mais de 30 anos e eu nunca esqueci essa profecia. Foi algo. Ela assim, tinha 21 anos. 21 anos. Aí de lá para cá foram só mar de rosas, tudo deu certo. Aí tudo foi lindo e aí todo mundo acredita no campo verdejante e as florzinhas. Foi assim que aconteceu? Não, então conta como é que o Deus que surpreende fez tudo isso acontecer. Ai. Primeiro eu fui forjada, né? Pelo Senhor. Passei por muitas adversidades na minha vida, né? Me casei com 21 anos de idade.
O meu casamento durou apenas 6 anos, né? Porque houve assim... Ele também era cristão? Ele também era cristão, Houve muitas assim traições, né? E até o dia, né, que Jesus me falou para mim, falou assim, essa semana vou eu te dar uma vitória e não peça misericórdia. Aí eu fiquei, né, falei, Jesus, o Senhor vai me dar uma vitória para mim não pedir misericórdia? Que vitória é essa, né? E eu fiquei ali, isso foi na terça-feira. Aí quando foi na sexta-feira, na mesma semana, como o Senhor me falou, né? Aí veio tudo à tona, né? Aí o casamento, né? Veio a separação. Mas eu passei por muitas adversidades. Mas desse casamento eu tenho uma filha linda, né? Que benção na minha vida, graças a Deus, né? Mas, enfim, com tudo isso eu superei. Foram momentos difíceis quando eu estava junto com ele, né? Mas é bom a gente explicar que nós estamos falando de um contexto de 30 anos atrás, né? Quase 30 anos. Em quase 30 anos atrás, 2 filhos de crente, 2 pessoas que se casaram, não esperavam passar pelo contexto como foi, toda a temática na cidade, tudo que envolveu. E a senhora enfrentou tudo isso como? Eu enfrentei... Porque hoje já não é muito fácil, né? As marcas que isso tudo traz. E eu estou falando de 30 anos. Como que o Deus que surpreende preparou todo esse cenário e a senhora conseguiu atravessar? Porque hoje nós vivemos isso em tantas áreas, em tantas vidas, e eu tenho certeza que outras tantas mulheres precisam entender como foi que isso aconteceu. Então, Sara, como eu superei isso? Lá em Naum 1:7 diz assim: o Senhor é bom, fortaleza no dia da angústia. Glória a Deus. E conhece aqueles que nele confia. Então, assim, para tudo tem um propósito, né? Então, o Senhor é bom, Ele é bom em um casamento que é felicidade, vai tudo bem, né? Você vive feliz ali, a mesma comunhão, o mesmo espírito. Mas Ele é bom também quando o casamento não dá certo, porque Ele sabe trabalhar nas nossas vidas, né? Ele sabe como Ele nos lança, o que nós precisamos, né? A área que nós precisamos ser moldado. Porque é a área que nós somos mais ferida. É a área que o Senhor nos usa mais na frente, Jesus, né? E muitas vezes, igual eu estava te falando, né? O Senhor fez tanta promessa, falou tanto. Aí, de repente, aquela moça que sempre andou nos caminhos do Senhor, uma moça obediente, né? Nunca se contaminou com as coisas do mundo. Aí, de repente, aquela moça, ela está dentro de um casamento que ela não é feliz, né? Que acontece várias coisas nesse casamento, mas Deus está sustentando. Glória a Deus está guardando, né? Para você ter uma ideia, teve um momento que Satanás achava legalidade, né? Então, assim, ele dormia sossegado, mas eu tinha aquelas guerras, né? Então teve um momento que Satanás, ele se apresentou no quarto e eu sentia muito frio, né? Eu sentia frio e eu via aquilo aí, do jeito que eu estava ali, parece que eu levantava e o chão gelado, né? E eu tentando me proteger, aí eu levei aquele empurrão. Eu bati com tudo assim no guarda-roupa, essa mão minha foi com tudo. E outro dia eu acordei com as mãos inchadas, né? Meu Deus. Daquilo, né? Aquela investida, né? De Satanás sobre a minha vida. Por quê? Porque achava legalidade, né? Porque ele dava legalidade para isso, né? Mas tudo isso foi superado, confiando no Deus que é bom em todo tempo. Ele é bom na bonança, ele é bom na diversidade, né? Ele é bom quando o casamento vai bem e ele é bom quando não vai bem também, porque em tudo tem um propósito, né? E ainda diz que ele é fortaleza no dia da angústia. Então esse Deus que é uma fortaleza no dia da angústia, eu olhei para ele, eu confiei para ele e em nenhum momento eu pensei em voltar para trás.
em olhar para trás, porque Ele é fortaleza no dia da angústia. E o Deus que é fortaleza no dia da angústia me fortaleceu, né? Me deu forças e eu prossegui, porque a minha confiança estava e está no Senhor. E diz o quê? Né? Que Ele conhece aqueles que nele confiam. Então Ele conhece o meu coração. Ele sabia muito bem quem era eu, né? Lá em Jeremias diz que antes que tu se formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei. E as nações eu te dei por profeta. Então, assim, tudo tinha um propósito. Então, como eu sabia das promessas do Senhor na minha vida, né? Que são muito grandes, nada me fez parar. Pelo contrário, assim, lógico que é doído, né? Não é fácil, mas tudo aquilo me fez avançar. A senhora nunca parou? Nunca parei. Nunca deixou de ir na igreja? Nunca não ficou com raiva porque Deus deu esse casamento e a senhora aconteceu tudo isso? A senhora permaneceu firme? Fiel a Deus, entendeu? Continuando, indo na igreja, olhando para o Senhor, nenhum momento olhei para trás, mas olhando no Deus que fez a promessa. Glória Se aconteceu tudo isso, foi permissão dele. Alguma coisa o Senhor estava querendo me ensinar com tudo isso, como hoje eu sei, hoje eu entendo isso. Então, isso só me fez avançar. Glória a Jesus. Cada vez mais confiando no Deus que me fortalece, né? E as promessas do Senhor, Sara, me fez ficar em pé. Eu não abri mão, né? Oh, glória. Das promessas do Senhor, de tudo que o Senhor falou para mim que ia fazer. Então, quando assim batia o desânimo, que às vezes pensava assim, vou parar, alguma coisa assim, eu lembrava das promessas do Senhor. Glória a Jesus. Lembrava das promessas do Senhor, prosseguia, e o Senhor me fortalecendo, né? E eu pude avançar em nome de Jesus. Glória a Jesus. Hoje, a missionária Demarli tem uma casa restituída, 2 filhos, um neto, e hoje ajuda outras tantas mulheres a passar por esses processos. Como foi que o Senhor entregou nas suas mãos esse chamado de trabalhar com mulheres? Como que o Deus que surpreende apresentou isso? Porque a princípio era o campo missionário. A princípio era o trabalhar na igreja e de repente o Senhor entregou nas suas mãos mulheres que, na sua maioria da igreja, passam pelo escândalo, passa pela tristeza, passa pela aflição, passa por esse processo tão dolorido quanto a senhora passou. Como que isso aconteceu? Então, quando eu comecei a trabalhar no campo missionário, foi em 2006, né? O Senhor me chamou para o campo missionário, comecei a fazer as viagens para o campo. Mas houve o tempo em 2016. Em 2016 eu parei, né, de sair para o campo missionário devido a algumas coisas que aconteceu. Eu terminei parando, mas tudo foi permissão de Deus, o tempo do Senhor, né, no campo missionário. E então foi em 2016 que eu parei. Em 2017 o Senhor trouxe, né? Não, 2016 mesmo, 2016, que foi um ano ainda que deu. O Senhor trouxe o projeto Mulheres Restauradas. E a maneira que o Senhor se apresentou para mim fazer esse trabalho foi em sonhos. Pela madrugada, o Senhor me visitou e me mostrou eu em uma sala, né? E nessa sala tinha várias mulheres e tinha uma mesa, e essa mesa estava com alimentação, né? Tinha salgadinhos, refrigerantes, as coisas ali, e as irmãs estavam em volta dessa mesa se alimentando. E eu estava um pouquinho mais afastada, junto com outras irmãs. E alguém que estava ali na mesa, uma delas, olhou para mim do outro lado e me viu. Aí quando ela me viu, ela foi para o meu lado. Aí ela começou a contar a vida dela, o casamento dela, né? A área do casamento dela que ela estava sofrendo. E eu escutava ela calada. E ela começava a desabafar, né? Que ela não era feliz no casamento dela.
Aí eu escutava ela e quando ela terminou de falar, eu apenas abracei ela. Eu abracei ela e o sonho acabou. E no outro dia, né, o Senhor traz a mente. Aí eu fui para lá, pia, lavando minha louça, e o Senhor trouxe novamente à mente esse sonho, né? Falei, mas Jesus, o que é isso? Aí o Senhor falou assim, mulheres de alma curada. E o Senhor começou a falar para mim, né, no meu coração, como que era para mim trabalhar com essas mulheres, o que era para mim fazer. E eu falei assim, não, eu nem sei, meu Senhor, eu não tenho experiência, eu não sei nem por onde começar. E nisso eu resisti à voz do Senhor 1 ano ainda. E por onde eu ia, o Senhor sempre usava alguém e falava assim, eu coloquei um projeto em teu coração. É para você colocar em prática. E o Senhor falava, né, o que ele ia fazer através desse projeto. Só que eu fui resistindo à voz do Senhor, porque eu achava que não era capaz, sendo que eu já tinha, né, o Senhor já tinha me forjado para isso. Só é o casamento já que eu havia saído, né? E só que eu não me achava capaz para isso, para cuidar de outras mulheres feridas, sendo que eu já tinha sido ferida também. Estava curada, né, avançando, restaurada, mas me achava incapaz. E eu resistia à voz do Senhor, onde eu ia, o Senhor falava, tinha colocado o projeto no meu coração, falava o que ele ia fazer, que era coisas grandes, que ele que estava na frente. E eu resisti na voz do Senhor, e até que eu adoeci, né? Fiquei enfermo, fui perdendo a saúde, a ponto de não conseguir mais andar. Eu ficava em casa, passei 3 meses assim, no sofá, na cama, não tinha mais forças na perna para caminhar. E quando foi uma madrugada, eu estava enfermo, eu tive um sonho, né? O Senhor Uau. me revelou a mim. E nesse sonho eu estava muito doente, né? E dava aquela batedeira assim no coração e eu tentando ali ficar bem. E até que eu não resistia e quando eu via eu já estava em uma sala. E essa sala era uma sala branca, parecia uma sala de espera. E eu ficava ali pensando, ai, será que eu morri? Eu acho que eu morri mesmo, né? E quando eu pensei assim, apareceu um anjo. Muito Oh, bonito. glória. Hoje eu não sei dizer para você a feição dele, que eu não lembro. A única coisa que eu lembro é que ele era alto, mas ele era bonito. Mas eu não sei mais explicar. E esse anjo, ele me tomou nos braços dele. E quando ele me tomou nos braços dele, eu já estava, olhava para mim, eu já estava de vestes brancas. Aí ele falou assim para mim, assim, vou atravessar contigo para tu não passar sozinha. Aí quando ele falou assim que foi caminhando comigo nos braços dele, apareceu um clarão muito grande na nossa frente. Quando apareceu esse clarão grande, eu já havia voltado já, né? Aí eu acordei e falei, meu Deus do céu. Aí daquele dia em diante, aí eu fiz um concerto com o Senhor, né? Falei, não, se o Senhor me levantar, eu vou fazer. Restaura a minha saúde, que eu vou fazer o teu querer. Então, Deus que surpreende, permite tocar na saúde? Permite. Com certeza permite, né? O povo fala assim, que quem tem promessa não morre, morre sim. Sai da posição, desobedece, porque só você mesmo pode abrir mão da sua promessa. Ninguém mais, só você mesmo que pode abrir mão da sua promessa. Então, quem tem promessa morre sim, morre. Então, você tem que cuidar da sua saúde, ficar na posição que o Senhor te chamou, né? Fazer o querer dele, né? Porque se você sair da posição, você morre e ainda não vê a promessa se cumprir, né? Você não vive aquilo que o Senhor prometeu, porque você mesmo abriu mão da sua promessa, né? Então eu procurei fazer a vontade do Senhor. O Senhor restaurou a minha saúde. Se eu não tivesse entrado, obedecido à voz do Senhor, com certeza eu morreria. Morreria e não veria as promessas do Senhor se cumprir. Aí o que diria depois o povo? Mas não é aquela que o Senhor fez promessa? Aonde que ela está?
Então, só nós mesmos podemos abrir mão da promessa do Senhor na nossa vida, né? E daquele dia ali, eu sentada ali no sofá, deitada, sem força, falei, Jesus, restaura a minha saúde. Se o Senhor restaurar a minha saúde, eu vou fazer o teu querer. Glória a Deus. Naquela mesma semana, o Senhor me colocou em pé. O Senhor me colocou em pé, me deu estratégia como trabalhar com essas mulheres. E eu comecei a trabalhar com elas, o Senhor colocando a mão. E grande foi a obra até hoje, né? 8 anos. Glória a Jesus. Começamos em 2017, 8 anos. E estamos aí, mulheres curadas, restauradas. E eu posso dizer que eu sou uma delas, que eu fui restaurada, curada pelo Senhor, né? A cura interior, que é a cura de dentro para fora. Glória a Deus. Então, quando Jesus faz isso, porque a maioria dessas mulheres são as mulheres amarguradas, né? Essas mulheres, elas não têm alegria. E eu posso dizer que eu era uma delas, né? Com tudo isso que eu passei, parecia que sempre havia um peso nos meus ombros. Parecia que sempre estava tudo escuro e assim eu não tinha alegria. Eu posso dizer assim que eu era uma mulher amarga, feliz com Jesus, avançando, caminhando, mas como mulher eu não era uma mulher realizada, eu não era uma mulher feliz, entendeu? Eu era uma mulher que não tinha alegria, uma mulher amarga, mas quando Jesus veio, ele me curou. Glória a Deus. Ele tirou esse peso que eu levava nos meus ombros, né? Essa amargura que eu tinha dentro de mim, eu não tinha felicidade, né? E Jesus me deu tudo de volta, né? O resgate da alegria. Glória a Jesus. Glória a Jesus. O Senhor veio, né? Restituiu tudo, me restaurou, me curou, me levantou, né? E hoje eu estou aqui, glorificando, me deu outro casamento. Glória Glorificando, exaltando o nome do Senhor. Já está há mais de 20 anos casada, né? 20 anos. 20 anos. 20 anos já casada, né? Glória a Jesus. Tenho um filho desse novo casamento meu, né? Mas tudo foi o quê? Um aprendizado. Glória a Jesus. Tudo um aprendizado. Porque tudo tem um propósito, né? Para a gente chegar até aqui, né? Hoje eu estou bem. Graças a Deus. Em algum né? desses momentos a senhora chegou a procurar culpa? Porque as surpresas nos trazem algumas reações. E em algum desses momentos a senhora chegou a questionar culpa do porquê, de como isso aconteceu? Porque a marca fica para sempre, né? Eu falava com o Senhor, né? Você, mas por quê? Eu sempre fui uma moça obediente, né? Sempre te servi. Nasci, né, em um lar evangélico, né? Nunca fiz nada de errado. Por quê? Por que aconteceu isso? Né? Mas isso são coisas, né, que o Senhor permite. E por a gente assim, não ter experiência, moça ainda nova, assim, não tinha aquela experiência ainda com Deus que surpreende, né? Então, tem coisas que acontecem porque você não leva pelo caminho da oração. Você não leva. Porque se você andasse pelo caminho da oração, você tivesse orado, com certeza o Senhor ia mostrar, entendeu? Mas quando você não leva pelo caminho da oração, não apresenta o Senhor permite. Até mesmo porque Ele trabalha, né? Ele usa certas coisas na nossa vida para Ele trabalhar. Para nós estarmos aqui hoje contando esse testemunho. Se eu não tivesse passado o que eu passei, como é que eu ia trabalhar com mulheres hoje feridas? Como é que eu ia entender essas mulheres hoje, né? Que muitas delas chegam para mim, conversa, desabafa. Como é que eu ia aconselhar elas se eu nunca teria passado, né? Tivesse passado pelo que eu passei? Então o Senhor permitiu. Sim, eu questionei o Senhor por quê. Mas hoje eu entendo o porquê de tudo. O Senhor foi me fazendo. Quando o Senhor colocou esse projeto nas minhas mãos, então o Senhor me deu a resposta de tudo, o porquê. Glória Entendeu? a Deus. Que eu tive que passar por tudo isso para hoje eu chegar para cuidar dessas mulheres. Em 1 Coríntios 2:9,
vai dizer assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou. Estamos falando de surpresas. Aquilo que é novo. Olho não viu, é surpresa. Ouvido não ouviu, também é surpresa. Mente nenhuma imaginou, também é surpresa. O que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus, que surpreende, prepara para aqueles que o amam o melhor, mas nem sempre é o perfeito aos nossos olhos. Nem sempre é aquilo que nos é agradável, mas é a certeza de que é o melhor, porque Ele nos ama. Quem sabe hoje nós estamos falando com tantas outras mulheres que estão aí enfrentando diversas lutas em N áreas. Qual que é a mensagem que a senhora deixa para essas mulheres, desse Deus que surpreende? Ô, Sara, eu me lembrei algo aqui você falando aí, como eu já tinha falado, né? Que o Senhor falou para mim que essa semana eu te darei uma vitória e não peça misericórdia, né? Como eu já contei aqui, aí veio tudo à tona e depois, quando aconteceu isso, eu fiquei pensando, né? Igual você falou assim, você procurou culpa. E eu fiquei pensando, quando o Senhor deu vitória a Davi, que ele estava sendo perseguido pelo seu próprio filho, né? Por Absalão, e o Senhor deu a vitória para Davi, né? O seu filho terminou perdendo a vida, né? Porque se levantou contra o próprio pai. E foi uma vitória com gosto amargo, né? Um gosto de amargura, que o pai chorou muito, mas foi uma vitória, né? Foi uma vitória. Então, o que eu quero dizer hoje para essas mulheres aí que estão aí nos assistindo? Nem toda vitória tem sabor de mel. Uau! Viu? Tem vitórias que são amargas. E por elas ser amargas, são livramentos que o Senhor está dando para a nossa vida. São escapes, né? E eu pude entender. Tem vitória que tem gosto amargo, minha irmã. Mas são livramento da parte do Senhor. Não pense você que o Senhor fala, vou te dar a vitória. E você está aí pensando, vou ter a vitória é o sabor de mel, vai ser bênção, vai ser glória. Não, nem todas as vitórias têm sabor de mel. Tem vitória que tem sabor amargo, mas entenda, glorifique o Senhor, porque é Ele trabalhando na tua vida, né? Tudo tem um propósito. E como eu falei aqui no começo, o Senhor, Ele é bom. Ele é bom em todo tempo, né? Então, se Ele é bom no tempo da bonança, no tempo da alegria, no tempo da escassez, né? No tempo do sofrimento, no tempo da amargura, o Senhor continua sendo bom, Sara, né? Continua sendo bom. Então, glorifique, minha irmã, o nome do Senhor, porque nem todas as vitórias tem o sabor de mel, que você vai se alegrar, que você vai glorificar. Tem vitória que é amarga, mas é vitória da parte do Senhor para a nossa vida. É isso que eu deixo para as irmãs hoje. Glória a Jesus. Missionária Edemarli, muito obrigada. Gente, foi curtinho, né? Passou muito rápido, mas eu tenho certeza que edificou a sua vida. Palavra para a senhora, minha líder, é gratidão. Amém. Por ter se levantado. Porque quando a senhora se levantou outras tantas. E eu tenho muito orgulho, falo isso em nome de todas as meninas que, inclusive, estão uma parte aqui conosco, dessa equipe que o Senhor colocou na sua mão. Nós nos levantamos para poder restaurar outras tantas que estão dentro da igreja. Com vitórias amargas, que elas hoje têm bandeira levantada
mas a amargura que era só para ser momentânea da vitória desceu para o coração. E nós temos nos levantado para poder ajudar essas mulheres a seguirem leves e sem toda essa sobrecarga. São pérolas, né? Mulheres São pérolas. A ostra, para produzir, primeiro ela é ferida, né? Então é o que acontece. O que aconteceu comigo, que muitas dessas irmãs aí que estão nos ouvindo hoje. Ostras que foram feridas e hoje estão produzindo pérolas em nome do Senhor e prosseguindo. São preciosas, somos preciosas, Glória amadas pelo Senhor, né? E a nossa força vem do Senhor. Tudo Glória podemos nele que nos fortalece. A alegria do Senhor é a nossa força, né? Então, quanto mais nós se alegra no Senhor, mesmo no dia da adversidade, mais força vem. E nós prosseguimos, porque nós podemos tudo nele que nos fortalece. Glória a Jesus. Muito obrigada. Agora eu quero que a senhora faça um convite maravilhoso, porque 26 de julho é o nosso lançamento, para que o pessoal venha assistir e conhecer de perto essa história do Deus que surpreende. Então, minhas irmãs, não perda aí, dia 26 de julho, né? O lançamento, né? Estará no ar, né? Esses testemunhos, tudo aqui, né? Tem mais testemunhos aí. E a Sara tem sido uma benção, né, na nossa vida, na equipe Mulheres Restauradas, né? Ela tem um ministério particular dela, tem o ministério dela junto com as Mulheres Restauradas, tem só somado, acrescentado, né? E Deus está aí, honrando a vida dela, não perde não. Deus te abençoe. Deus abençoe, gente. Muito obrigada. Fiquem ligadinhos. Já já tem mais. Programa Deus que surpreende. Deus abençoe.